Eita polêmica com essa história de Kaido nerfado. O título parece bait, mas não é não. A pergunta que eu faço é, no que se refere aos parâmetros de poder, o One Piece se perdeu? Como vocês encaram o nível de força dos personagens quase 1000 capítulos depois? Isso e muito mais agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também já dá um like nesse vídeo que eu sei que vocês vão gostar. E também se inscreve no canal para mais One Piece! Ah, não esquece de conferir os links da Amazon com descontos de mangás que eu coloquei aí na descrição. Bom, galera, primeiramente, o que danado é parâmetro de poder? Porque às vezes a gente se esquece do significado dessa expressão. Parâmetros são regras ou critérios. Aqui no caso desse vídeo, parâmetros de poder são essas regras aplicadas ao nível de poder dos personagens. E parece que aqui e ali, Oda quebra essas regras para estabelecer ou restabelecer níveis de força. Claro que Oda às vezes cai na problemática de One Piece ser muito longo, mas isso só não salva alguns dos pontos que vamos mostrar aqui. Então eu vou revisitar vários pontos de One Piece de uma maneira geral, sabendo o que sabemos hoje e verificarmos se a vitória de Luffy ali foi viagem ou não. Primeiro, toda a saga do East Blue, cujos maiores inimigos foram Bug, Kuro, Krieg e Arlong, é uma saga bem feita em relação aos parâmetros de poder. A escalada na evolução de força dos vilões é dada também pelas recompensas, que aumentam pouco. Bug tem 15 milhões, Kuro 16 milhões, Krieg 17 milhões, estão vendo como aumenta pouquinho? E Arlong, que é o grande vilão do East Blue, tem 20 milhões. Mas soa um pouco estranho o Luffy derrotando Arlong, velho. Já é o primeiro levantamento que eu quero fazer aqui. Não é. Arlong fazia parte dos Piratas do Sol, com membros como Jinbe. O capitão era Fisher Tiger. Bom, talvez por ter ido pro East Blue, Arlong pode ter enferrujado, né? O cara só ficava lá sentado, dando propina pra Nezumi, fazer uma vista grossa, durante 10 anos isso. Então, dá pra passar. East Blue tá ótimo. Inclusive, Oda foi muito bom ao criar categorias de Akuma no Mi. Paramécias fizeram Oda ser mais criativo ainda na funcionalidade de certos poderes. Zoan aumentaram os atributos físicos dos usuários. E Logias representaram o terror do intangível. Oda segue muito feliz durante a saga de Arabasta, com arcos onde a Baroque Works é desenvolvida aos poucos, mostrando os mais fracos na Montanha Reversa, Whiskey Peak, para termos o Mr. Tree como vilão em Little Garden. Drum tem um vilão pateta que, apesar de não ser da Baroque Works, é um vilão pateta. Até o ponto onde Luffy enfrenta e vence um Shichibukai. Enfrentar um Shichibukai era a etapa lógica na escalada de poder dentro de One Piece. O caminho até Crocodile também foi de evolução, muito bem pavimentado, enfrentando membros cada vez mais fortes da própria Baroque Works. E Luffy só conseguiu vencer na terceira tentativa, foi o terceiro round contra Crocodile, porque ele foi salvo por Robin na primeira luta e teve sorte na segunda, e fez uso do ponto fraco específico dos poderes de areia de Crocodile no clímax. Mas é aqui que eu encontro a primeira grande questão, uma questão que me atormenta até o momento desse vídeo, até os dias de hoje. E não foi na época que eu fiquei me questionando isso, foi depois. O que mostra que Luffy ter vencido Crocodile na época que venceu foi um acontecimento que envelheceu mal. Como Luffy precisou de Gear Force no pós-time skip, que por si só já é um conceito que mostra que o protagonista ficou bem mais forte, para derrotar Doflamingo, e derrotou Crocodile sem uso de Gears e com força de pré-time skip. Até hoje não encaixa, não tem lógica. Crocodile, inclusive, em Marineford, tem uma trocação de igual para igual com Doflamingo. Percebam Crocodile como nível Doflamingo, ou quase nível Doflamingo. Então concluo que Crocodile recebeu uma baita de uma nerfada na época. Em Skypiea, achei tudo pertinente, inclusive a saída de Oda foi muito sagaz, colocando mais um chefão Logia.
mas um que fazia de Ruffy seu predador natural, já que a eletricidade não funciona como borracha. O arco de Water 7 Enies Lobby, na época, também seguiu todo dentro da lógica estabelecida por One Piece, mas hoje, de vez em quando, eu me pego pensando em duas coisas. A primeira é a relação entre hack do armamento e Tekai. O primeiro depende da força de vontade do usuário, o segundo da força física. Hack do armamento parece ser uma evolução, mas como bem sabemos, hack é tipo um tanque de gasolina e o uso contínuo vai fazendo esse tanque esvaziar. Então, hack do armamento veio para ser uma evolução, deixando o Tekai, digamos, obsoleto, mas tem um ponto fraco que o Tekai não tem. Enfim, é confuso. Só que aí, para deixar menos confuso, eu gosto de pensar que o hack do armamento não é necessariamente uma evolução do Tekai. São habilidades diferentes e o quão apelão seria alguém usar tanto o Tekai, a sua força física, e o hack do armamento, os dois ao mesmo tempo. A força física e psicológica. Então, se o hack do armamento é gasto, o tanque vai esvaziando, ainda assim você tem a sua aptidão física. E se é um Zoan, meu Deus! A segunda coisa sobre o Water 7 e Enies Lobby não é sobre poderes ou técnicas, mas sobre organizações secretas dentro de One Piece. CP9 é uma organização secreta até mesmo para outras organizações secretas, como a CP7, CP5. Aí agora acabou, agora é CP0, que de secreta não tem nada, já que a galera aparece na cara do povo, confrontando os reis e princesas na Reverie. CP0 parece mais uns cachorros de Tenryubito. Então, entendem como Oda quer evoluir certos conceitos, mas ao evoluir faz com que conceitos passados envelheçam mal? Eu acho interessante quando Oda cria algo igual, mas diferente, como é o caso da Sword, já que estamos falando de organizações secretas, né? É pertinente termos uma organização secreta dentro da Marinha também, que é a elite militar, né? É o braço militar do governo mundial. Aí vem Thriller Bark, e aqui tá tudo bem. Ruffy havia derrotado os Chichibukais antes, por que não Gekko Moria? Vem Marineford e a chance de dar ruim, misturando tudo que a personagem de One Piece era alta, mas Oda costurou toda a movimentação com maestria. Não é à toa que em 2010, época em que Marineford estava rolando na Shonen Jump e também nos volumes encadernados, representa aí a maior venda de One Piece na história da obra. Só soa estranho, na Guerra de Marineford, ninguém ter usado o hack do armamento. Mostra aí que é um conceito que Oda criou depois. E você não pode deixar para depois a ativação do sininho. Verifica aí em algum lugar da tua tela, porque o YouTube às vezes desativa teu sininho e tu perde vídeos como esse, meu irmão. Não faça isso comigo, não faça isso com você! Verifica aí e ativa o sininho. Na Ilha dos Homens Peixe também foi tudo bem. Inclusive Oda precisou colocar Ruffy numa sinuca de bico como handicap para Rod Jones poder fazer alguma coisa. Tava lá Ruffy numa bolha no meio do oceano com os movimentos totalmente comprometidos e Rod Jones drogadão de anabolizante. Bem pensado. Punk Hazard é uma escalada para Dressrosa e os dois arcos são bem pertinentes, tirando Zoro ter cortado Pika, comandante de Doflamingo, quando Pika tava do tamanho de uma cidade. É o tipo de coisa que faz você pensar, por que Zoro não chegou logo cortando o Onigashima ao meio na Guerra de Wano? Whole Cake também tá no hall dos arcos em que Oda foi mais inteligente com poderes, fazendo o Big Mom ser uma ameaça imbatível, sobrando para Ruffy um vilão surpresa, mas totalmente inserido no contexto dos inimigos. Katakuri, comandante de Yonkou. Aqui em Wano temos agora 2 Yonkou para serem enfrentados. Big Mom, a vilã imbatível do arco Whole Cake, um dos arcos anteriores, dita como Natural Born Destroyer, e Kaido, a criatura mais forte viva. E agora sim eu chego na parte que foi o motivo desse vídeo estar acontecendo. Vi gente reclamando do que os Bainhas Vermelhas fizeram com Kaido, que o cara caiu, se feriu e tudo mais, enquanto um Barba Branca morreu em pé depois de tudo que passou. Véi, primeiro que Barba Branca morreu numa investida covarde do bando de Barba Negra e enfrentou essa investida de frente. Kaido foi pego de surpresa pelos 9 Bainhas Vermelhas que foram com coragem, a determinação de 20 anos
para alguns, né? Alguns outros foi determinação de meses, já que viajaram no tempo. E os 9 juntos, e apenas juntos, geraram um momento e impacto nível Oden! Mas uma coisa é certa, porque no mangá onde Comandante de Yonkou já teve uma velocidade absurda trabalhada, como Katakuri, Jack, Queen e King ficaram parados na sacada vendo Kaido caindo e subindo. Olha, pra mim, Oda se perde um pouco trabalhando com hack e com poderes paramestres infinitos, sem condições e limitações, como o fruto de Cracker. Mas nesses casos, dá pra abstrair. O que me faz ficar cabreiro mesmo é essa história de como derrotar as duas pessoas aparentemente mais fortes de One Piece, Big Mom e Kaido, agora, nesse momento. E claro, esse assunto se estende para várias lutas ao longo de One Piece. Que outra situação você considera absurda? Confere o apoia-se do All Blue aí na descrição e as recompensas. Considera me ajudar para que o All Blue possa continuar sempre firme e forte e, acima de tudo, melhorar. Outro dia eu tava com o Dios, o tradutor oficial de One Piece aqui no Brasil, lá no canal dele, o Romance Down TV, e a gente chegou no consenso que o One Piece é uma obra que deve ser aproveitada de uma maneira simples. Cada passada de página é um momento, tipo, a sensação que a gente tem com Guerra Infinita e Ultimato, sabe? Os filmes dos Vingadores. É um deleite. Mas às vezes vem uns questionamentos. Quando a gente olha para o passado, a gente fica, oxe, meu irmão, principalmente essa vibe do Crocodile. Então assim, eu deixo para vocês comentarem tudo isso que a gente falou aqui no vídeo e também perceber, né, pegar aí os próprios pontos que vocês têm que eu não citei aqui. Vamos entrar nesse debate? Detona aí nos comentários e até mais!